Você estava paralisado. Falei, cara, não é possível que esse cara tá sem respirar tanto tempo assim. Vamos lá. Bom, no vídeo de hoje, a gente resolveu falar um pouco sobre cultura organizacional, mas eu não quero entrar direto no tema. Eu queria fazer referência a uma matéria que foi publicada pela Infomoney sobre o Jorge Paulo Lemann. Quem conhece um pouquinho desse cara, da história desse cara, eu conheço porque eu acabei lendo o livro Sonho Grande, escrito por Cristiane Correia, que conta uma biografia biografia acho que não autorizada, eu acho que autorizada depois. Ela acabou escrevendo o livro porque conhecia e admirava o trabalho dos caras e essencialmente do Lemann. E depois que ela escreveu o livro, acho que ele chamou ela para conhecer exatamente o que tinha, como é que isso tudo tinha sido composto, criado, e aí é que ficou de fato conhecido. Esse cara, ele é economista, empresário. Desde que eu ouvi falar dele pela primeira vez, eu lembro muito bem da marca do Banco Garantia. Ele mais os sócios dele, o Marcel Teles e o Beto Sucupira, eles acabaram investindo também nas lojas americanas, Brahma, Antártica, que depois acabaria sendo criado a Ambev, que seria, na verdade, o embrião para mais tarde ser criado a AB InBev, que se tornaria a maior fabricante de cervejas do mundo. Eles investiram em outras empresas também, das que eu conheço mais aqui, a LL, Burger King e a Heinz, que eu lembro bem quando isso aconteceu. E essa última foi uma parceria, inclusive, com o investidor Warren Buffett. Né? Nada mais, nada menos. Mal acompanhado. Né? Tá. O cara tá bem mal acompanhado. Isso. Mas o que eu queria citar dessa história aqui e falar um pouco da história dele, além da questão dele ter sido um esportista, um tenista. E deixa eu ver se isso cita aqui para eu não cometer uma gafe. Ele é ex-jogador de tênis profissional e entusiasta da educação. Isso é muito legal. Ele, no final das contas aqui, ele continuou fomentando e impulsionando ações relativas ao esporte, essencialmente o tênis, e também criou a Fundação Lemann, que é uma fundação muito legal, tem iniciativas diferentes do contexto que a gente vê por aí. Isso é uma coisa legal para a gente falar, inclusive num outro vídeo, sobre as ações que eles promovem. São ações bem, bem interessantes e diferentes. Eu queria fazer essa introdução aqui, porque eu queria agora falar sobre a cultura do Banco Garantia. O que você lembra desses caras, Hernani? Você lembra alguma coisa ou leu alguma coisa na época? Eu na verdade, especificamente. O que eu conheci realmente foi a questão, lendo mesmo ali, né? Que é a questão no início, bastante a cultura bem forte, a questão da cobrança, né? Achei interessante, assim, porque eles, aonde eu li, eles fizeram questão de ressaltar que, inclusive, eles tiveram alguns problemas de assédio e tal, né? De ordens assim, trabalhistas, inclusive, né? Exato. Mas eu achei bem interessante porque uma coisa, eles disseram o seguinte: eles tinham uma cultura, um costume de pagar valores menores do que o mercado, né? Valores menores do que o mercado pagava, mas a bonificação que o funcionário tinha por produtividade, ou seja, meritocracia, era muito, muito valorizada, né? E aí, então, o que compensava esse mercado, o pagamento menor, era justamente essa bonificação. Então, por isso que eles tinham uma grande procura de profissionais que
que se candidatavam para entrar no banco e tal. E então eu achei bem interessante assim essa questão da como eles tinham forte não é concorrência, a cobrança, né? A cobrança, a competitividade entre as pessoas do banco, né? Mas, por outro lado, valorizando valorizando a meritocracia, né? Achei bem Isso. legal. Eles eram exatamente dessa forma. Os caras eram tubarões mesmo. Ou seja, quem entrava no Banco Garantia entrava sabendo que ia ter que disputar com unhas e dentes o seu crescimento ali dentro do banco. E era uma cultura muito forte, muito agressiva. Do tipo, era questão de sobreviver mesmo, e quem sobrevivia forjava uma forma de atuar bem agressiva no mercado, mas a contrapartida disso é que o cara possivelmente se tornaria rico, milionário, porque eles depois, mais tarde, tornariam essas pessoas como sócios, enfim. Dependendo do desempenho e as conquistas, os resultados que os funcionários iam tendo, esses caras iam tendo a oportunidade de fazer parte dos negócios também. Enfim, o que a gente queria demonstrar aqui com essa pequena história do Lehman e principalmente, essencialmente, do Banco Garantia, é que a cultura desses caras, a cultura organizacional que eles imprimiam no modelo de negócio era realmente muito forte, muito agressiva, e quem se dava bem era quem suportava esse tipo de pressão diária que eles sofriam. Como você disse, teve alguns casos bastante polêmicos em relação a isso. E uma coisa bastante importante antes da gente evoluir em relação à cultura organizacional é que esse cara era esportista e ele sempre citava, pelo menos em todas as oportunidades que eu tive de consumir algum conteúdo que falava sobre o Lehman, era que o mundo dos esportes tinha dado para ele criado nele alguns comportamentos que o ajudavam muito no mundo dos negócios. Essencialmente a questão da disciplina, que para você ser um grande atleta não basta simplesmente você ter talento, você tem que ter disciplina de todo dia treinar, de encarar as situações difíceis, as adversidades, os desafios, para poder conquistar os seus resultados e de forma merecida. Do contrário, você não consegue superar tudo isso. E uma coisa além disso, né, Hernani, eu acho que a gente tem muito a questão de eu acho que o esporte traz de maneira lúdica a possibilidade da gente criar um condicionamento físico que talvez a gente simplesmente buscando fazer algum tipo de treinamento para ter mais saúde, para ter fôlego para encarar os desafios do dia a dia, a gente não teria, né? O que você acha disso? Hoje em dia eu sei que você já faz as suas caminhadas e tal. Eu também, de um certo tempo para cá, me obriguei a fazer algum tipo de treinamento porque o fôlego vai diminuindo ao longo do tempo. Você vai tendo mais maturidade, vai tendo mais experiência, mas para continuar vencendo os desafios, a gente precisa ter fôlego para isso, né? E saúde, obviamente. Verdade. Eu acho que a saúde, no caso, é o resultado, né? Eu vejo assim que é interessante a gente falar de exercício, porque se você analisar todas as pessoas que são bem-sucedidas e todas as pessoas que são empresários e tudo, todos eles têm essa preocupação com a questão de praticar esporte e tudo, né? Não é nem tanto, a questão da saúde, mas é a questão do praticar esporte. Eu acho que quando você coloca a disciplina do esporte na tua vida, ela te organiza de uma maneira que faz com que você enxergue a vida empresarial e até a vida pessoal de uma maneira diferente também. Você se organiza de maneira diferente. Essa disciplina traz vantagens para você. Eu acho que no meio empresarial a gente percebe assim que a influência é muito grande na questão da disciplina e do esporte. E a gente vê assim que nesse caso do Lehman, ele teve muito forte isso, tanto que ele
saiu vamos dizer assim, do esporte como uma coisa profissional, e depois ele retornou novamente, então ele tinha essa questão muito forte na vida dele, né? Ele foi, voltou, e aí ele começou a investir para ter esse esporte sempre ao lado dele, né? Ele criou a fundação para investir em jovens talentos, né? buscando isso. Então, eu acho bem legal. Uma coisa que eu achei bem interessante agora falando dele é essa questão da diversificação, sabe, Carlito? Eu vi muito forte isso nele. Alguém pode pensar assim, o cara é economista, ele montou um banco para ele, um banco de investimentos e tal, mas ele partiu para outros negócios, ele foi buscando outros E coisa investimentos. totalmente diferente, né? Tudo era investimento, lógico, né? Mas ele foi partindo para outros ramos, a educação, né? Então, assim, essa é a cultura que a gente percebe, né? De diversificação, de buscar, não ter medo de buscar mercados diferentes, de buscar conhecimentos novos, né? Achei bem interessante essa parte dele. Outra coisa que me chamou muita atenção na história dele, que me deixou curioso até para ler o livro também, que você falou que leu, e eu vou mais para frente eu vou ler. Quando ele teve a primeira, vamos dizer assim, o primeiro crash dele, a primeira quebrada que ele deu, vamos dizer assim, que ele falou que ele aprendeu bastante, que uma das coisas que ele aprendeu é gastar menos do que ganha, né? Então eu achei muito uma coisa legal básica, porque né? Lembra que a gente que é falou uma no outro coisa vídeo que tudo é o básico, parte do básico. básico, né? Mas aí você percebe assim como que as coisas, os grandes, as grandes movimentações, os grandes empreendedores também tem que ter as coisas simples, né? Muitas vezes a gente pensa assim, partem do básico, né? o cara se formou em Harvard, nossa, é espetacular e tal, mas não, cara, é o básico, é aquilo que a gente está fazendo no dia a dia aqui que vai fazer com que a gente tenha sucesso lá na frente ou não, né? Que tenha reservas, que tenha possibilidade de mais ganhos, né? Então é interessante Sim. essa experiência dele, né? Sim. Achei E bem uma legal. coisa legal que eu percebi, que eu percebo principalmente nesses caras que são empreendedores, assim, eles têm, antes da gente voltar a falar em cultura, essa questão do esporte como competidor. Eles são sempre muito Isso. competidores. Não adianta você falar, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. Empreender não essa coisa romântica que muitas pessoas tratam e tentam mostrar no dia a dia. Não, pelo contrário, empreender ele é romântico até em que você está falando só sobre o seu sonho. Agora, quando você começa a botar em prática o seu sonho, aí é pedreira, amigo, aí é mercado, aí é Agressivo. dinheiro, é capital de giro, é sobra, é resultado, você tem que se virar. Do contrário, provavelmente você vai ter que fechar esse negócio e começar outro daí a pouco, caso você realmente tenha essa veia empreendedora. Então, esses caras são muito competitivos, muito, e eles vão. Aí você e pode perceber isso, eles competem com eles mesmos, né? Eles não têm esse negócio de competir com o outro. É assim, cara, eu fiz 30 quilômetros de bike, agora eu estou fazendo 50, eu fui para 90, agora estou fazendo 120. Quando chega muito próximo do limite deles, em que o limite chegou ao que eles encaram como. Eles não param por aí. Se ele não tem mais corpo para aguentar aquilo, ele começa a aumentar o limite dele de quilômetro a quilômetro. Então, eles são sempre muito competitivos. Todos eles, para observar, esses caras todos são muito competitivos. Isso é uma característica que, para quem quer empreender, não tem como não ser assim. Você pode ser mais ou menos agressivo, mais ou menos competitivo, mais ou menos entusiasta, mas você tem que ter esse princípio básico, senão você não segue em frente. Voltando para a cultura organizacional, o que é cultura organizacional? Na verdade, é a maneira com que as coisas acontecem na empresa, né? Eu estou simplificando muito aqui
para não falar em termos técnicos, para as pessoas entenderem facilmente isso, porque as pessoas têm uma grande dificuldade de perceber a cultura organizacional. Então, a cultura organizacional é como normalmente os costumes são forjados ou foram forjados normalmente pela alta administração da empresa. Ou seja, vamos tentar simplificar ao máximo isso. Vamos imaginar que seja uma empresa de um dono só, que a constituição da empresa seja essa, a arquitetura da empresa seja essa. É como normalmente o fundador pensa. As coisas funcionam ali na empresa baseadas na forma com que esse cara traduz a realidade. Ele pensa dessa forma, ele traz esse tipo de atitude, comportamento e valores dessa forma, e as coisas seguem nesse formato na empresa. Para entender a cultura, é mais ou menos dessa forma que as pessoas precisam entender. Você já percebeu essa dificuldade nas pessoas também, ou na sua jornada, ou não? Sim, com certeza. A gente percebe isso, principalmente quando você tem a oportunidade de estar numa nova empresa. Eu saí de algumas empresas, mudei, e eu percebi bastante isso. Eu me recordo muito bem quando eu mudei da cooperativa e fui para uma empresa particular. Inclusive, no início eu tive muita dificuldade de assimilar isso, sabe? Bastante dificuldade mesmo. Por quê? Porque eu vinha daquela cultura da cooperativa, que é uma cultura muito forte, né, do associado, e aí eu caí dentro de uma empresa particular, onde o dono estava ali do meu lado, ele tomava as decisões, ele me dizia o que devia ser feito, e muitas vezes a regra ele fazia na hora, né? Tinha mais flexibilidade, né? Porque um Exato. cara era o dono da empresa, ele decidia o que ele Exato. queria, né? Ele fazia Baseado nas crenças dele. como ele achava melhor e como ele acreditava, né? Não tinha nada de errado nisso, né? Era a questão, era a estrutura da empresa, né? Aliás, o entendimento sobre cultura é exatamente esse. Eu estava esquecendo de abordar e foi importante você lembrar disso. Não existe cultura errada, existe cultura. Não tem cultura certa ou errada, tem cultura. Claro. É a mesma coisa se você fizer a analogia dos costumes que a sua família tem. Os costumes que a sua família tem, eles não são errados, ninguém julga eles por errados ou por certos. Normalmente a gente fala, não, isso aqui é costume da nossa família. E como a forma com que se traduz isso para uma empresa, para uma organização. É bem isso. Então eu percebi bastante isso, tive muita dificuldade de adaptação no início, cheguei até a pensar que eu não ia conseguir me adaptar, mas aí aos poucos eu fui incorporando aquilo e fui entendendo aquilo. Aquele processo para mim foi muito bom, um amadurecimento bem legal mesmo, aprendi muito com isso. É um exercício, né? Exato. E aí você percebe assim, o quanto a gente pode se adaptar ao meio em que a gente está, sabe? E o quanto é importante a gente se adaptar, porque assim, a partir do momento que você não se adapta àquele meio, você começa a sair fora dele, vamos dizer assim, a não aceitar aquilo ali, e aí aquilo se torna muito difícil para você conviver com ele, sabe? Mas antes de você entrar nessa questão, uma coisa importante de se dizer é que as pessoas, além de não entender que existe uma cultura, não entendem para que serve essa cultura. Cara, a cultura de uma empresa serve basicamente de diretriz para nortear tudo que você for fazer. Por exemplo, se a cultura da empresa que você trabalha é uma cultura em que a disciplina é muito importante, a honestidade é muito importante, que ela é baseada nesses princípios, não adianta você ser um cara totalmente indisciplinado e achar que vai ter futuro nessa empresa. Você é justamente o contrário do tipo de comportamento e atitude que é valorizado naquela empresa, né? Então, é importante a empresa ter uma cultura forte, porque é quase como a Constituição americana, né? Ela tem alguns princípios mais generalistas, menos regramento,
mas todo mundo consegue se comportar por aquilo. Ou seja, se é uma cultura forte, você não precisa estabelecer regras detalhadas. As pessoas sabem como se comportar dentro daquela empresa, daquela organização. É verdade. E aí você percebe assim que como é importante você ter a cultura, conhecer a cultura da empresa que você trabalha, né? Sim, é essencial. Você entender, vamos dizer assim, entender essa cultura. Que nem você falou, se você é uma pessoa indisciplinada, se você é uma pessoa que tem uma quedinha por não ter muita ética, e a empresa que você trabalha, ela tem esses preceitos, ela tem, né, isso enraizado na cultura dela, você vai ter muita dificuldade de se manter dentro dessa empresa, né? Então é legal quando e é legal a gente dar essa dica, principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho, conhecer a empresa que você está entrando, conhecer a empresa que você sonha em trabalhar, vamos dizer que você tem um sonho de trabalhar naquela empresa, conhecer a cultura dela, conhecer como se comporta a empresa no mercado, como que é, até para você, para nortear as tuas decisões, o teu, vamos dizer, o teu rumo de carreira que você vai ter, né? Eu acho bem interessante você entender esse processo da empresa, sabe? Às vezes a gente não valoriza tanto isso e muitas vezes o que acontece é que a gente acaba ficando meio que à margem da empresa porque justamente você não tem aquilo impregnado em você e você acaba não se, vamos dizer assim, não se adapta, né? Você não se adapta da empresa que você está. Dois pontos importantes que eu me lembrei agora na sua fala é que, primeiro, quando o cara é um profissional muito novo na empresa e tal, está iniciando a sua carreira profissional, ele não tem essa percepção de cultura, né? Cara, eu fui perceber essa questão de cultura ou ligar o nome à pessoa, digamos assim, basicamente perceber a questão da cultura bastante tempo depois de trabalho na empresa. Isso não fazia muito sentido para mim. Aliás, fazia muito pouco sentido quando eu comecei a trabalhar na empresa. E aí é a grande diferença. Se você é uma pessoa que se adapta muito fácil, é tranquilo, você não percebe a cultura, mas você se adapta ao jeito da empresa. Agora, se você tem uma certa dificuldade, você tem aquela, não, eu sou desse jeito e tal, e você quer crescer, quer ter uma carreira profissional bem-sucedida nessa empresa, você precisa perceber a cultura. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca, ficar nadando contra a correnteza. Então é melhor, se você perceber a cultura e não se adaptar a ela, procurar outra empresa que tenha a cultura que seja mais aderente aos seus princípios, né? Porque senão vai ser um constante estupro ali. Você vai estar sempre trabalhando, fazendo aquilo pelas diretrizes da empresa, mas infeliz com aquele negócio. Eu não concordo com isso. Eu não acho que deva ser feito desse jeito. E a gente encontra muitos colegas de trabalho dessa forma. Não, eu fico sempre questionando tudo, eu não concordo com isso, eu não vejo isso como correto. Por quê? Porque se o cara der um passo atrás, sair um pouco mais para fora, ele vai perceber que os princípios dele, os costumes dele, da família dele, não batem com a cultura organizacional da empresa. E, de novo, não tem nada certo ou errado, são apenas coisas mais ou menos aderentes, né? Exatamente. Você falou bem a questão da adaptação. Muitas vezes a gente não percebe essa questão da cultura, e talvez até por isso você demorou um pouco mais para perceber. Acho que até porque eu tive a oportunidade de sair da empresa, quando eu saí da cooperativa e fui para uma empresa particular, então foi um choque muito grande, né? Então, você acabou percebendo ela por isso, né? Exatamente, isso me chamou muita atenção, né? Sim. É o famoso assim, nossa, eu saí de um meio, fui para outro, a hora que eu caí naquele meio, eu meio que tomei um susto, assim, sabe?
Você acabou Então, sendo impactado por isso, né? isso que fez eu enxergar um pouco mais isso, né? Então, é interessante a gente ter essa percepção, que nem você disse. Olha, não tá batendo, não tô conseguindo me adaptar, não, né, o que a empresa está me propondo não é aquilo que eu estou buscando, não é aquilo que eu gostaria de dar para a empresa. Então, né, o mais coerente é sair, é buscar uma empresa que tenha um perfil mais apropriado para você, vamos dizer assim, né? Então, a gente está falando até agora de cultura. E cultura, você acha que essa cultura organizacional, a forma com que as empresas definem as diretrizes dela, ela pode se adaptar e mudar de acordo com o mercado? Ou você acha que esse negócio tá estabelecido e a empresa vai ser assim desde quando ela foi constituída até ela se extinguisse e de repente terminar um ciclo? Não, eu percebo e a gente vê nitidamente isso que as empresas elas têm que buscar a mudança. Lógico que existe ali bem lá no meinho tem uma essência, algumas coisas que não vão mudar e que fazem parte exatamente vamos dizer assim, a gente está falando muito a palavra cultura, mas fazem parte bem da característica, vamos supor, da empresa privada, do proprietário mesmo. Mas Isso. a adaptação ao que está acontecendo ao redor, à concorrência, ao que o cliente está pedindo, né? Eu acho que essa adaptação ela é essencial para que a empresa até sobreviva, para que ela se mantenha no mercado, para que ela seja vista, vamos dizer assim, né? Uma coisa que é perceptível é assim, primeiro que os proprietários, os fundadores, eles vão mudando, as gerações vão mudando. Normalmente, se é uma empresa familiar, ela acaba mantendo muito o costume do fundador, porque os sucessores são da mesma família, foram criados e desenvolvidos ali dentro daqueles mesmos princípios. Mas acontece também, exatamente nesse contexto que você falou, e voltando para o caso do Lehman e os seus sócios, eles acabaram tendo uma ampliação do mercado de forma internacional, inclusive. E isso os obrigou a serem expostos da mesma forma que você foi na transição de uma empresa para outra, para as culturas dos povos diferentes, dos países dos quais eles foram implementando as organizações. A cada modelo de negócio que ele colocava em um país diferente, a cultura daquele país acabou, ao longo do tempo, demonstrando para eles que eles precisavam se ajustar. Do contrário, eles não seriam bem-sucedidos naqueles modelos de negócio. Um exemplo disso, que é fácil de perceber, é que quando eles criaram a AB InBev, que é compuseram, né, criaram a maior fabricante de cervejas do mundo, porque aglomeraram ali marcas de vários países, enfim, a expansão foi internacional. Eles acabaram no Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, para a África do Sul. E nesse último investimento que eles fizeram, eles já estavam numa cultura muito de olhar o lado social, entender qual era a cultura e como as coisas se comportavam ali, porque não teria como ser diferente, né? Não teria como ser diferente. Se você coloca uma empresa num lugar em que os produtos que você vende têm mercado, são consumidos, mas ali você tem uma realidade social de parte da população bastante grave, não tem como, cara, você fazer o seu negócio ali, crescer o seu negócio e ficar à margem disso, não se sensibilizar com isso.
né? A gente estava falando outro dia de um capitalismo mais consciente e tal, e eu vejo que a cultura deles acabou passando por esses preceitos. Outra coisa que a gente pode perceber é assim, aonde a Ambev entrava, ela, a cada marca que ela colocava para dentro, Brahma, Antártica, ela pegava o modelo dela e colocava de cima para baixo e fazia acontecer daquela forma. Quando ela foi para a Europa, por exemplo, em que ela absorveu várias marcas, inclusive de cervejas artesanais, quando eles começaram a trazer esse negócio para dentro e colocar o formato que eles tinham de fazer negócio e de operar, a cerveja artesanal, por exemplo, perdia a sua característica principal. E aí o negócio do qual eles tinham pago um valor expressivo, porque tinha uma representatividade de mercado, perdia valor. Então, o que eles foram percebendo ao longo do tempo? Em que eles precisavam, além de respeitar a cultura do país da onde eles investiam, a cada empresa que eles compravam, por mais que as diretrizes maiores tivessem uma amplitude dentro daquele negócio menor que foi adquirido por último, elas ainda assim deveriam respeitar as características essenciais daquele negócio. Do contrário, aquele negócio perdia o valor pelo qual, inclusive, ele foi comprado. Então, isso são dois exemplos de como a cultura acaba se moldando e é necessário que haja essa adaptação, né? Não, você tocou no assunto, é bem isso mesmo. Se você analisar, a gente trabalha em empresas grandes e que tem unidades espalhadas por várias regiões, por vários estados. É verdade. É bem característico isso, né? Pelo menos eu observo isso na minha empresa. A gente tem aqui dentro do estado mesmo, se você for analisar, né? Nós temos unidades lá em lugares, então, lógico que é aquilo que eu falei, a essência da empresa, ela está ali caracterizada, mas ela tem a regionalização, né? Sim. Ela busca se adaptar àquele meio que ela está, até justamente como você disse, até para poder não perder aquela característica da região que é justamente o que fez ela ter valor, né? Que reconhece o valor dela. Eu me lembro muito bem quando a Ambev foi comprar a Budweiser, né? A Budweiser é um símbolo americano, é uma coisa... Sim. Né? Os caras resistiram, né? Existiu até campanha, né, onde já se viu brasileiros comprando a Budweiser, é um símbolo americano e tal. Então, assim, eles tiveram que passar por um processo de adaptação muito grande para não perder essa característica que o americano enxergava na marca, na marca, porque o produto o produto é um só. Né? Mas a marca Budweiser, na época, então eles tiveram essa preocupação para não perder essa característica, porque o que ia acontecer? Eles iam perder todo o mercado, né? A partir do momento que não tivessem essa adaptação. E aí a questão cultural é muito forte, porque quando você entra num mercado, num ambiente cultural completamente diferente do que você estava lá atrás, você tem que ter uma adaptação, porque senão você corre o risco de não conseguir, vamos dizer, desenvolver os teus projetos ali dentro. Eu acho muito interessante isso, porque quando você tem a regionalização da empresa, né? Quando você tem a regionalização da empresa, características diferentes para a mesma empresa, adaptadas ao ambiente, ao local onde ela está. É muito forte isso, por mais que você tenha, vamos dizer assim, a essência da empresa, tudo, você tem que ter esse cuidado de se adaptar ao ambiente onde ela está. Principalmente as grandes empresas que ela tem, que tenha, vamos dizer assim, a capilaridade, vamos dizer, dela, né? Que tenha locais, né? Eu acho bem interessante isso e importante a empresa estar preparada para enxergar e para fazer esses tipos de adaptações. É bem importante. Exatamente. Porque quando a gente fala de grande empresa, ali a gente tem várias verticais de negócios, a gente tem
processos mais complexos, e por ter várias verticais, a gente acaba tendo processo de cadeia inteira, não é só um modelo de negócio, ali dentro é basicamente um grupo, tem vários modelos de negócio, ou seja, a cultura organizacional acaba tendo que se fortalecer bastante até para dar o tom da operação e as diretrizes das ações e como elas precisam ser executadas. Mas é necessário que ela tenha essa adaptação, do contrário, os locais eles não reconhecem aquela empresa como algo que tenha valor para eles. Falando isso, sobre cultura, acho que a gente já falou bastante dando esse exemplo, tocando de novo num assunto que a gente já tocou várias vezes, que é em relação ao perfil do profissional, né? Bom, se a cultura da empresa, que precisa ser forte, também precisa se adaptar ao longo do tempo, por que a gente tem tanto profissional que, no fundo, fica com certa birra de ter um pouco mais de flexibilidade, de trabalhar em uma área, mas também experimentar outros setores em outros momentos? A gente já falava da minha própria atuação na empresa, que eu trabalho como profissional. Eu fui de várias áreas, já passei por várias áreas. Você também, na mesma empresa, em outra empresa, experimentou vários setores, e a gente vê que isso, ao contrário do que muitos profissionais pensam, só agrega, né? Isso é uma forma de, cara, você passa a ter uma visão de processos, de todos os processos importantes da empresa. Você consegue ter uma visão da abordagem que cada área essencial da empresa tem, a partir do planejamento estratégico para a operação da empresa. Ou seja, isso só torna você um profissional mais completo. Imagine assim, que não, eu entrei na empresa para ser um profissional da área comercial. Não tem nada que vá te atrapalhar ou te desmerecer ou fazer com que você não seja um profissional da área comercial melhor, se você tiver antes a oportunidade de ter passado por outros setores e conhecer outros processos da empresa, né? Que é isso que aconteceu comigo, isso que aconteceu com você. O que você acha disso? Não, e concordo plenamente com você. Eu vejo assim, o que faz a gente ser um profissional melhor é conhecer coisas diferentes. Quando eu vim para a área comercial, e eu sempre trabalhei em área administrativa e financeiro, eu tive a oportunidade de ir para a área comercial, eu confesso que eu fiquei bastante receoso, porque eu nunca me vi, né, trabalhando na área comercial. Mas eu percebi assim que é tudo uma questão de incorporação. Você incorporar aquilo para você, no teu dia a dia. E aí você falou uma coisa bem interessante, que é a questão de ser um profissional completo. Quando eu estava na área comercial, tudo aquilo que eu aprendi na área financeira, tudo aquilo que eu aprendi na área administrativa, ajudou para que eu fosse um profissional melhor na área comercial. Sim, sem dúvida. Na verdade, eu até saía na frente, se for analisar em relação aos profissionais que estavam só na área comercial, sempre atuaram na área comercial. Em alguns momentos, eu até saía na frente, porque eu tinha uma visão diferente, ou uma visão um pouco maior, mais abrangente, dos problemas e das situações que vinham surgindo ali. Acontecia um problema com o cliente, eu falava, mas isso aqui, lá na unidade, você vai fazer dessa forma, assim, assim, assim. Então, eu conseguia resolver o cliente, porque eu tinha vivido aquilo. Então, aquilo para mim era uma coisa natural, uma coisa normal. Eu me lembrei agora, falando disso, não sei se você vai se lembrar, quando a gente terminou o 2º grau, e aí a gente foi para a faculdade, eu me recordo que daí a gente começou a estudar contabilidade na faculdade, não sei se você lembra disso. Sim. E aí o pessoal que não fez contabilidade no 2º grau, sofria, se acabava.
lembra disso, não? E a gente E aí, passeava, né? a gente ali, sabe, aquilo para nós era café com Era leite, básico, era uma coisa é. tão banal, tão facinho, né? E aí, então, a gente, né, passava aquilo ali com facilidade. E aí, É, então, eu entendo assim, até hoje, eu vejo assim, as passagens que a gente teve, as experiências que eu tive dentro de outras áreas dentro da empresa, só agregaram, só me sim. trouxeram segurança, só me trouxeram maior conhecimento a respeito da empresa. Então, eu me tornei um profissional muito melhor a partir do momento que eu tive a oportunidade de passar por outras áreas e assumir isso, né? Entendi que era importante, que era necessário, fui lá e fiz o meu trabalho dentro dessas áreas. Obtive conhecimento, obtive experiência e isso só agregou na minha carreira profissional. E o importante é fazer as coisas com coragem, né, cara? Eu sempre digo que a gente É, tem que viver a vida com coragem e com boas atitudes. Se você, assim, até é aceitar o desafio, mas ficar naquela, receoso, achando que talvez pode ser que dê certo e tal, provavelmente você não vai conseguir superar esse desafio. verdade. Então, basicamente, o que eu vejo, assim, para a gente fechar o assunto e consolidar ele, é cultura organizacional tem muito a ver de você entender como a empresa funciona, quais são as diretrizes que norteiam a operação, a estratégia, enfim, os processos da empresa. É importante você entender isso tudo para você conseguir desdobrar o seu plano de carreira de maneira efetiva, ou seja, tomando sempre decisões e tendo posicionamentos acertados, porque você está na mesma direção que a cultura da empresa te direcionaria, te levaria, norteado pelos costumes e pelos princípios. E a gente tem que aproveitar e também ter a flexibilidade nas nossas atuações, no nosso plano de carreira, da mesma forma que a cultura tem em relação ao mercado. Por mais que a empresa tenha costumes e princípios que ela traz desde o início da sua fundação, em alguns momentos, com o posicionamento e a mudança de mercado, ela acaba se vendo obrigada a se adaptar. E é isso que a gente precisa fazer para ter sucesso na nossa carreira profissional, né? E aí você tocou numa questão muito importante que é a questão da adaptação para a sobrevivência, Sim, né? Porque muitas vezes, em determinados momentos, a empresa ela tem que se adaptar ao sim, mercado, aquilo que está sendo exigido, até para sobreviver, sim, porque a cultura dela, muitas vezes, naquele momento, ela não vai se encaixar mais, né? sim. A gente está tendo um exemplo bem claro no momento, a gente, como diz, acaba se tornando repetitivo, mas eu acho que o momento é um momento importante da gente falar a respeito das mudanças e das coisas que estão acontecendo, e isso tudo está influenciando na característica das empresas, né? A questão do trabalho remoto, que a gente já disse em outros momentos. Então, Sim. assim, eu acho importante a gente ressaltar isso. A capacidade de adaptação que as empresas estão tendo no mercado é que vão fazer com que elas sobrevivam ou não. E o momento é de adaptação. O momento é de adaptação. A gente tinha empresas que até alguns dias atrás estavam completamente fechadas, completamente paradas, e aí de uns dias para cá eles começaram a perceber um movimento diferente de internet e tal, ou seja, houve vamos dizer, uma mudança de chave, uma virada. Houve uma Uhum. virada. Olha, a gente tem que partir para esse lado, porque agora o momento está exigindo isso. Se a gente não fizer isso agora, a gente vai ficar para trás no mercado. E aí depois É, a gente não sabe se a gente vai conseguir recuperar, né, esse período que foi perdido ali. Então essa mudança de exatamente. cultura, ela parte para essa sobrevivência, vamos dizer, muitas vezes da empresa no mercado. Isso. A gente, inclusive, já citou isso várias vezes, né? A multicanalidade, É, ou seja, às vezes o canal de internet para um negócio extremamente tradicional não fazia sentido em um momento de mercado convencional.
mas no Isso. momento de pandemia é basicamente o que vai fazer com que a empresa continue faturando e consiga se manter viva nesse mercado. Ou seja, é importante você ter todos esses canais ativos, mesmo que em momentos convencionais de mercado isso não seja tão viável assim. Mas se ele Isso. se manter ativo e se manter com uma musculatura adequada, quando você precisar dele, ele está ali, está à disposição, Tá ali. e é ali que você vai garantir a sua sobrevivência. Verdade. Beleza, Hernani, eu acho que o assunto é muito legal, a gente poderia aqui passar pelo menos mais uma hora falando sobre ele, e a gente ainda tem Aham. muita coisa para falar, mas eu acho que a gente, de uma maneira ou outra, acabou fazendo uma conclusão efetiva desse pensamento sobre a cultura organizacional das empresas. Uma Aham. coisa diferente nesse vídeo agora é que a gente combinou, né? Então, se a gente combinou, vamos para finalizar, estabelecer um desafio para a gente Aham. estabelecer e, por consequência, que esse desafio seja transportado para as pessoas que assistem esse vídeo, né? O que a gente pode fazer diferente em relação à cultura organizacional? Uhum. Eu vou começar aqui, enquanto você pensa no seu. Esse negócio a gente combinou de não combinar, porque o mais É. legal é o que vai pintar agora depois do papo que a gente teve. Eu acho que na empresa, na minha atividade profissional, e também nos projetos que eu empreendo, eu vou tentar demonstrar para as pessoas o quanto a cultura organizacional é importante para nortear as nossas ações. Porque, como exemplo disso, a gente tem sempre, ou nos parece, e isso dá laço para o que eu vou falar agora, que tem pessoas que sempre tomam atitudes acertadas na empresa. Não tem determinado profissional, ou alguns profissionais, que você olha para ele e fala assim, cara, esse cara é um exemplo, esse cara é um exemplo para mim. Ele só faz a coisa certa. E nos momentos mais complicados, ele continua fazendo a coisa certa. Como é que ele consegue ter esse discernimento todo? Obviamente que ali tem a competência, obviamente que ali tem a experiência profissional, o tempo de carreira, mas tem muito do cara entender qual é o norte que a cultura organizacional da empresa posiciona ele. Se ele tomar atitudes em relação ao mesmo norte, ele não tem como fazer coisas totalmente erradas. Ele vai estar sempre fazendo coisas que parecem extremamente aderentes. Então, o meu desafio é tentar fazer com que as pessoas percebam o valor que uma cultura forte pode trazer de benefício e resultado para a empresa no desdobramento da estratégia para a operação dela. Qual vai ser o Eu, seu? a- eu achei muito legal esse pensamento teu. Não, eu acho que o objetivo do desafio é a gente realmente tentar enxergar. Fazer uma coisa diferente. Ela não precisa ser grande, nem Exatamente. grandioso, nem É, exatamente. é uma E mexida. eu acho que enxergar a cultura da empresa e transmitir ela para as pessoas que estão ao redor de você ali. Conseguir Tentar, traduzir ela, né? tentar fazer com que todos enxerguem essa cultura e façam dela um norte, um rumo, né, para poder justamente fazer igual você falou. Acertar mais, vamos dizer assim. Lógico que a gente não vai acertar sempre, mas Faz parte. tentar acertar o máximo possível dentro daquilo que a empresa te propõe. Né? Então, eu acho que dos desafios que eu me proponho a fazer aí é ajudar as pessoas que estão ao meu redor a entender essa cultura e botar em prática para que a gente tenha uma empresa melhor também no futuro. Ótimo, legal. Esse foi o meu, o Hernani já falou dele, e qual vai ser o seu? Você que está assistindo o vídeo aí. Se propõe, executa isso que você vai se propor e depois comenta aí no vídeo para dar um retorno para a gente, para dar um feedback, para entender se você realmente conseguiu evoluir. Porque o propósito desses vídeos, desses conteúdos que a gente cria, é basicamente validar a nossa jornada e, de alguma maneira, contribuir para as pessoas que estão assistindo
que tenha algum tipo de experiência, ou algum tipo de lastro, ou algum tipo de aderência que faça com que elas tenham resultados melhores ou que pelo menos elas se inspirem de alguma forma que vá fazer com que elas consigam evoluir ou ter uma posição melhor no mercado. É isso? Isso aí. É isso. Beleza. Valeu. Mais um desafio cumprido. Muito obrigado pela sua disponibilidade e também das pessoas que estão assistindo esse vídeo. E até o próximo. Valeu. Até a próxima. Até mais. Um abraço.